Ok, gente, vamos falar de uma coisa que vocês já viram em Física 1, só para fazer uma pequena revisão, antes da gente passar para um próximo tema, que é forças centrais, que está aqui embaixo. Mas antes eu vou falar um pouco sobre momento, momento angular e torque para vocês relembrarem. Ok, então imagina aqui uma partícula de massa m, né, numa posição R em relação a um referencial inercial com origem em O e os três eixos x, y, z fixos no espaço. Né? Esse é o referencial inercial. O ponto O pode estar em movimento retilíneo e uniforme ou em repouso, que se os três vetores x, y e z estiverem com direções constantes, ele é sempre um referencial inercial. Bom, primeira coisa, o momento linear é a massa vezes velocidade, né? É a massa na direção da velocidade, portanto é um vetor. A segunda lei diz que a taxa de variação do momento linear é a força resultante aplicada sobre a partícula, a resultante das forças, né? Taxa de variação é derivada com o tempo, então P ponto igual a força. Bom, se a força é zero, a taxa de variação do momento é zero, ou ele não varia, portanto ele é constante. Né? Esse é o teorema da conservação do momento. Se a força resultante é zero, o momento linear é constante e vice-versa. Né? Se o momento é constante, não tem força resultante aplicada. O momento angular é esse vetor aqui, vetor L, R, vetorial P, produto vetorial da posição com o momento. Ele é sempre calculado em relação a um ponto que é escolhido arbitrariamente. Você pode escolher qualquer ponto como origem para calcular o momento angular. Por exemplo, aqui a origem do sistema de coordenadas, o ponto O. Né? Quando a gente faz isso, a gente define o momento angular. Vamos ver o equivalente da segunda lei para o momento angular. Vamos fazer então a derivada dele em relação ao tempo, calcular a taxa de variação. Né? Então, ddt de r vetor p, que é a derivada de um produto, então é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do primeiro é r ponto, que é a velocidade. Né? Então r ponto vezes momento é a velocidade vezes o momento, mas o momento é a massa vezes velocidade. Então, o produto vetorial de v por mv é zero. São dois vetores paralelos. Ok? Então esse primeiro aqui cancela. O segundo é o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é a P ponto. P ponto é a força pela segunda lei, força resultante. Né? Portanto, a taxa de variação do momento angular fica sendo dada por R vetor força. Isso é o que a gente chama de torque. Tá? É o produto vetorial da posição pela força resultante, é o torque resultante. E aí a gente descobre então que a taxa de variação do momento angular é o torque resultante. Esse é o equivalente da segunda lei para momento angular. A segunda lei de Newton diz que a taxa de variação do momento linear é a força resultante. Nesse equivalente para momento angular é a taxa de variação do momento angular, que é o torque resultante. Tá? E aí novamente existe um teorema de conservação, né? Porque se o torque resultante é zero, a taxa de variação do momento angular também é zero, portanto ele é constante. O momento angular é constante se o torque resultante é zero e vice-versa. Isso leva a gente ao conceito de forças centrais, que é onde a gente quer chegar. Tá? Então aqui de novo eu estou representando na figura uma partícula aqui de massa m, né? A mesma de antes, na posição R. E uma força resultante aplicada. Essa força resultante aqui, F, está na mesma direção do vetor posição. Isso que a gente chama de força central. É uma força que aponta sempre na mesma direção do vetor posição, ou seja, ela é paralela ao vetor posição. Ela poderia estar apontando na direção contrária aqui, né? Mesmo assim, ela ainda seria paralela e, portanto, ainda seria uma força central. Matematicamente a gente pode escrever assim, né, que a força, essa força que está sendo aplicada aqui, ela depende das coordenadas da partícula, por exemplo, x, y, z em coordenadas cartesianas. Ela depende do vetor posição. O módulo dessa força também depende da posição, de onde ela estiver aqui na partícula no espaço. A força pode depender das coordenadas da partícula. Mas a direção em que ela aponta é sempre paralela à direção da posição. Tá? Bom, aí a gente pode pensar em duas proposições. Eu não estou chamando de teorema, porque é muito forte esse nome teorema. Duas proposições.
para a gente ver se que vale, né? Duas afirmações. Se a força é central, se a força é desse tipo aqui, o momento angular é necessariamente constante. Então vamos tentar entender por quê. Olha o torque, né? O torque é sempre R vetor força, mas a força, se a força é central, a força é na própria direção do vetor R, né? Do versorzinho R de chapéu que está aqui. Portanto, a força está na mesma direção do vetor posição, o produto vetorial deles é zero. Se o produto vetorial é zero, você invoca o teorema da conservação do momento angular e diz que o momento é constante, certo? Torque é zero, taxa de variação do momento angular é zero, portanto o momento angular é constante. Essa aqui é até fácil de deduzir. A segunda proposição é a seguinte: se a força é central, né, novamente, se a força é central, o movimento é plano. Essa aqui talvez seja um pouco mais menos intuitiva, talvez seja um pouco menos intuitiva de perceber. Vamos ver por que aqui na sequência. Então aqui eu repeti o desenho, a partícula m na posição r, lá está a velocidade dela, para a gente poder calcular o momento angular, né? Como r vetor p, ou como o p é o mv, e mr vetor v. Isso é constante, a gente já viu pela primeira proposição, né? A força é central, o momento angular é constante. Ok, mas o momento angular é perpendicular a R e a V, né? Já que ele é o produto vetorial desses dois vetores, né? O produto vetorial de dois vetores é sempre perpendicular a esses dois vetores, né? Portanto, o momento angular é perpendicular ao plano que é definido pelos vetores R e V. Dois vetores no espaço definem um plano, né? E o momento angular é perpendicular a esse plano. A questão é o seguinte: como L é constante, ele vai ser sempre perpendicular ao plano de R e V. Concordam? Não? Né? O plano de RV tem que ser constante, porque o L é constante. O L é sempre normal, sempre perpendicular ao plano definido por R e V, mas ele não muda. O L está sempre apontando na mesma direção. Portanto, o plano tem que ser sempre o mesmo. Mas o plano é definido por R e V. Né? Significa que R e V tem que estar sempre no mesmo plano, que é o que a gente chama de plano do movimento. Tá? A posição, a velocidade e a aceleração também, né, estão sempre no mesmo plano, plano do movimento. Certo? A aceleração também tem que estar, porque se a aceleração não está nesse plano, a partícula vai ter a tendência de sair do plano. Mas isso não pode acontecer, portanto a aceleração também está no plano. Então a gente concluiu o seguinte, que o movimento é plano, né, se o L é constante. Sempre que o L é constante, o movimento é plano. Em particular, se a força é central, o L é constante. Então, nesse caso também, né? É um caso particular de uma coisa mais geral, que é a que o L é constante, então o movimento é plano. Tá? Vamos falar então agora de um conceito chamado forças conservativas centrais, ou forças centrais conservativas, que a gente já viu, de certa forma, as forças conservativas, numa aula bem lá do começo do curso. Se a força, relembrando então, né, se a força F é conservativa, ela é menos o gradiente de algum potencial, né? Vamos escrever aqui o potencial V como uma função de r, θ e φ. Ao invés de usar x, y, z, né, com as coordenadas cartesianas, vamos trabalhar em coordenadas esféricas, porque fica mais fácil de demonstrar o que eu quero demonstrar quando chegar lá no final desse vídeo. Tá? Então a força é menos o gradiente de algum potencial, né, que eu vou escrever em função das coordenadas esféricas r, θ e φ. Se vocês consultarem as páginas 134 até 137 do livro do Taylor, vocês vão ver que o gradiente em coordenadas esféricas é dado por essa expressão. Um dos vídeos anteriores, que eu falei do pêndulo esférico, eu cheguei a deduzir uma coisa parecida, que é a velocidade em coordenadas esféricas. É uma demonstração muito parecida com aquela. Então, se vocês quiserem assistir esse vídeo primeiro e depois ler essas páginas do livro do Taylor para entender melhor, fique à vontade. Tá? Então, a força é menos o gradiente de um potencial, então tem uma componente na direção radial, uma componente na direção θ e uma componente na direção φ. Mas se a força é central, ela só tem componente na direção radial, né? Essa própria definição de força central. Então, nesse caso, a componente na direção θ e a componente na direção φ tem que ser zero,
né? Não pode ter componente nessas duas direções. O que nos leva a concluir que essas duas derivadas aqui tem que ser zero. Derivada parcial de v com θ e v com φ tem que ser zero, né? O que significa que o v não pode depender de θ e φ. Né? Quando você deriva alguma coisa e a derivada dá zero, essa coisa não depende da variável que você usou para derivar. Né? Então, a conclusão é que o v que dependia de r, θ e φ, não depende de θ nem de φ, portanto só depende de r. Então eu posso escrever que o potencial é o potencial que depende apenas da distância r, não da posição em si, apenas da distância até a origem. Né? E aí eu posso escrever a força, o módulo da força, né? O módulo da força não depende da posição em si, mas só da distância até a origem, é menos o gradiente do potencial, mas nesse caso é simplesmente a derivada de v em relação a r. Eu posso inclusive escrever dv dr ao invés de del v del r, se eu quiser, porque essa função v depende só de uma variável r. Né? Então, concluindo, as forças centrais conservativas são esfericamente simétricas, ou seja, não depende da direção θ e φ. Qualquer que seja a direção θ e φ no espaço, a força é a mesma desde que a distância até a origem seja a mesma. Ou seja, se você desenhar uma esfera centrada em O, a força em qualquer ponto dessa esfera é sempre a mesma, é menos del V del R. Né? E a gente chama esse ponto O aqui, nesse caso, para onde aponta a força central, de centro de força, né? O ponto para onde aponta a força central. Certo? Então, conclusão, uma força central conservativa só depende da distância até a origem, o centro de força, e ela é dada pelo menos o gradiente de um potencial, que nesse caso é um potencial que só depende da distância r, então ele é menos del V del R, tá bom? Então essa é a revisão do assunto sobre momento angular e torque que a gente usou para chegar nessas observações sobre forças centrais conservativas e que o movimento é plano. Isso é muito importante, tá? Quando a gente for tratar problemas mais específicos de forças centrais, por exemplo, a gravitação. Tá? O movimento é plano. Uma órbita de um planeta, por exemplo, em torno do Sol, é sempre plana, ignorando efeitos de perturbação dos outros planetas. Tudo bem? Então vamos ver com mais detalhes outras coisas por enquanto, para depois falar de gravitação, tá? Então é isso, valeu, até a próxima.